Estamos gravando a aula, então, a partir de agora. Eu vou tentar terminar a matéria, né, como eu prometi para você, matéria, não a matéria toda, a matéria referente a esse capítulo, solução da equação de Laplace. Né, essa parte potencial corresponde ao capítulo 3 do nosso livro-texto. O que a gente vai ver, vou compartilhar a tela aqui, o que a gente vai ver é esse método de escrever o potencial, ou seja, a gente achar uma solução para a equação de Laplace, né, que é chamada expansão em multipolos. É uma matemática bonita, assim, e que tem utilidades, vamos ver, tem utilidade em outros campos da física. Basicamente, eu vou resumir para vocês o que a gente vai fazer. A gente vai fazer uma expansão de 1 sobre R, né, em função dos polinômios de Legendre. É muito bonito. Tá? Ok, mas antes, deixa eu lembrar assim, o que a gente está fazendo em todas essas últimas aulas, né? A gente está procurando soluções da equação de Laplace, ou da equação de Poisson, né? O del2 de V igual a zero. Essa equação de Laplace. Se eu tiver carga na região de interesse, então eu tenho que resolver a equação de Poisson. O laplaciano de V, laplaciano do potencial, del2 de V, é menos a densidade de carga dividido por ε0. Para que a gente quer o potencial? Porque com o potencial a gente pode tirar as derivadas, né? Achar o gradiente do potencial, menos o gradiente do potencial é o campo elétrico. Tendo o campo elétrico, eu tenho a força em qualquer ponto do espaço. Se eu tiver o campo elétrico em qualquer ponto do espaço, eu tenho a força sobre uma carga colocada naquele ponto do espaço. A gente começou vendo as propriedades importantes, né, da equação de Laplace, da equação de Poisson. Basicamente, a coisa mais importante que a gente viu que, para uma dada condição de fronteira, só existe uma única solução, tanto para a equação de Laplace quanto para a equação de Poisson. É a unicidade da solução da equação de Poisson, em linhas gerais, né? A equação de Laplace é um caso particular. Para a equação de Laplace, em particular, tem uma outra propriedade importante, muito interessante, que me diz que o valor do potencial em um ponto é a média dos valores do potencial nos pontos vizinhos, né? Então, isso implica em que eu não tenho máximos e mínimos num potencial que é resultado da equação de Laplace. Os máximos e mínimos da função potencial eles têm que estar na fronteira da região. É uma propriedade curiosa, né? Interessante e importante. Bom, nas duas aulas passadas, se não me engano, né, a gente partiu para a solução mesmo direto, na força bruta, né, usando esse método de separação de variáveis. A gente fez em coordenadas cartesianas e coordenadas esféricas. Eu deixei coordenadas cilíndricas para vocês fazerem, né? Um dos problemas recomendados, se você está usando a 4ª edição do livro, é o problema 24 do capítulo 3. Se você está usando a 3ª edição do livro, é o problema 23. Mas não deixem de fazer esse problema, né, que é a solução de Laplace, da equação de Laplace em coordenadas cilíndricas. Aí vocês têm coordenadas cilíndricas, coordenadas esféricas, coordenadas cartesianas. Vocês já resolveram boa parte dos seus problemas de achar potencial da vida. Muito bem. O que a gente viu é que a solução específica depende das condições de fronteira, né? Mais uma coisinha aqui, uma observação. Na aula passada, quando a gente estava fazendo a equação de Laplace em coordenadas esféricas, de cara eu falei assim, não, vamos supor simetria azimutal, ou seja, nada no meu problema depende do ângulo azimutal φ, então o meu potencial não pode depender de φ. Aí depois eu fiquei pensando, falei, bom, é tão simples que eu acho que eu vou falar com vocês o que tem que fazer. Então, vou gastar aqui 2 minutos para falar o que tem que fazer se o meu problema não tiver simetria azimutal. Você tem que fazer o seguinte, ó, o que eu tenho que fazer? Primeiro, eu vou olhar a equação de Laplace em coordenadas esféricas de novo. Olha ela aqui, né? É o laplaciano, todas essas derivadas aqui, é o laplaciano aplicado no potencial V, né, igual a zero, a equação de Laplace. Então, isso que está aqui, equação de Laplace, caneta branca, equação de Laplace em coordenadas esféricas. Se eu não tiver simetria azimutal, ou seja, se o meu problema tem alguma dependência na variável φ, que aparece aqui, né, o que eu vou fazer para separar isso aqui, usando o método de equação de
método de separação de variáveis para achar a solução, né? O que eu vou fazer é o seguinte, ó, eu vou multiplicar cada termo dessa expressão aqui, eu quero sumir com esse fator aqui. Eu vou multiplicar isso aqui por r ao quadrado seno de θ. Vai ficar feio isso aqui, né? Acho que eu vou copiar essa equação e mudar ela mesmo. Não sei o que vai ficar mais claro, vocês me contam. Vou copiar a equação aqui embaixo. Né? E agora eu vou multiplicar cada termo aqui por esse sujeito aqui. Eu quero sumir com esse seno ao quadrado de θ aqui. Então, vou copiar ele e colo ele aqui em cima. Uma maravilha esse negócio, né? Então, eu tenho que fazer isso em todos os termos da equação, claro, né? Para manter a igualdade. Então, são 3 parcelas. Está aqui, todas as 3 parcelas. Opa, fiz alguma coisa errada. Volta rápido. Quero colar só em cima desse 1 aqui. É bom e é ruim, você não tem um controle total da vida. Não. O que está acontecendo? Ah, não, já sei o que aconteceu. Só ficou grande demais, né? Muito bem, multipliquei todos os termos da equação assim por isso aqui, r ao quadrado, seno ao quadrado de θ, dθ. Então, isso aqui vai sumir, né? Vai ficar um 1 aqui. Tem essa equação já assim. A equação, então, vai ficar agora assim. Tem que aumentar isso, que ela está pequena. Isso aqui deve ficar de um bom tamanho. O que eu fiz aqui? Né? Cortei assim, ó, esse r seno ao quadrado de θ, que aparece lá no outro termo. Eu queria criar um termo aqui que só dependesse de φ, que é esse cara aqui, né? Esse r ao quadrado corta com esse r ao quadrado, esse quadrado aqui do θ corta com esse seno θ, esse r ao quadrado corta com esse r ao quadrado. Sobrou isso aqui, seno ao quadrado de θ, seno θ só que fica aqui, isso aqui, né? E passei essa derivada em relação a φ para o lado de lá. Então, isso aqui tem que ser uma constante. Por quê? Porque esse lado da equação depende só de φ, não? E esse lado da equação aqui depende de θ e de r. Então, eu vou achar uma solução só para φ, né? Separo essa equação aqui igual a constante, eu vou ter uma função φzona de φ. Né? Bom, primeiro, para poder fazer isso, né, eu tenho que separar essa equação. Eu não vou fazer todos os passos, né? Eu tenho que supor separação de variáveis, então o v de r, θ e φ é uma função que eu vou chamar de y. Não, y não. Eu vou chamar mesmo de r, um θ grande de θ e um φzão de φ. Então, essa derivada aqui, né, segunda em relação a φ, derivada parcial, vira uma derivada ordinária, divido todos os termos por a própria função v de r θ, vou ficar com uma equação que depende só de φ, é igual a uma equação que depende de θ e φ. Então, as duas têm que ser igual a constante. Se for uma constante, eu chego à conclusão de que a derivada segunda do φzão de φ, uma derivada ordinária, então, né, é igual a uma constante, que eu vou chamar de menos m ao quadrado. Não? Isso aqui implica que a solução, se é a constante aqui, que é menos m ao quadrado, isso aqui implica que a função φzona de φ vai ser igual a um a seno. Estou só dando em linhas gerais qual que é a cara da solução, mais um b grande seno, cosseno de mφ. Né? A derivada segunda da função é igual a ela mesmo, né, com o sinal trocado. E mais, eu sei que esse m aqui tem que ser igual a um número inteiro. O m tem que ser igual a um número inteiro 0, mais ou menos 1, mais ou menos 2, né? Um número inteiro. Por que tem que ser igual a um número inteiro? Porque o ângulo φ se repete, né? Quando φ chega a 2π, a função tem que ser igual a ela mesmo. Eu tenho que voltar, eu volto à mesma posição se eu mudo o ângulo φ de 2π. Vou passar isso para a próxima página. Como φzão
de φ mais 2π tem que ser igual ao φzão de φ, isso implica que m é um inteiro. Tá? Então, eu chego com aquela solução para o φ e pronto. Né? Bom, a equação, porém, a equação para θ, ela fica modificada, né? Voltando atrás aqui agora, porque eu tive que multiplicar todos os termos pelo r² seno θ, aí aparecem umas coisas diferentes aqui. Eu tenho que fazer a mesma coisa depois, tem que separar em uma equação só para r, uma equação só para θ, né? Divido todos os termos aqui por seno² de θ, né? A equação que sobra, isso aqui igual a uma constante, eu consigo separar de novo em uma equação só para r, uma equação só para θ, que eu posso resolver separadamente. Só que a equação para θ é diferente da equação que a gente tinha antes para simetria azimutal. Não? Então, a equação para θ é um pouco diferente. E a solução não é mais os polinômios de Legendre, mas é uma coisa parecida. A solução θ grande de θ são as funções associadas de Legendre, que eu nem vou falar com você quais são. Só estou anunciando que a solução não é nada do outro mundo, não. Associadas de Legendre. Tá? Então, mesmo se eu não tiver simetria azimutal, o problema não fica consideravelmente complicado, não. Quem quiser ver os detalhes, pode ver o livro da Mary Boas, né? É um livro de física matemática, é um dos que eu mais gosto. Ele é fácil de ler. Mary Boas, Física Matemática. Não lembro o nome oficial do livro, não. Sei lá, eu chamo ele de Física Matemática. Na verdade, eu chamo ele do livro da Boas, Mary Boas. Física Matemática, eu anotei aqui, está no capítulo 13. O capítulo 13 é a solução da equação de Laplace, coordenadas esféricas. Ou então, um livro de eletromagnetismo, o famoso Jackson, um livro usado na pós-graduação aqui, né? O capítulo 3 do Jackson, ele resolve isso aqui. Em particular, seção... Você tem que dar uma lida no começo do capítulo 3 para entender a nomenclatura, etc. Mas, em particular, eu acho que é a seção 3.5, em que ele faz essa solução da equação de Laplace em coordenadas esféricas. É isso mesmo. Tá? É até legal assim, se darem uma olhada no livro do Jackson para perder o medo do livro. Ele tem uma fama aí de mal, né, o livro do Jackson, mas não. O texto é uma maravilha. Assim, ele explica muito claramente os conceitos, a matemática que ele vai usar. O problema são os problemas, como eu já falei antes, né? Mas problemas são outras histórias. Se quiserem estudar eletromagnetismo lá, é um nível um pouco acima. Ele usa uma matemática um pouco mais sofisticada, né? Funções de Green, etc. Mas nessa seção 3.5, em que ele resolve a equação de Laplace em coordenadas esféricas, ele não supõe simetria azimutal, ele resolve a solução toda. Tá? Então, olha que coisa legal para fazer aí nesse recesso de Natal, né? Você está lá entediado, comeu demais, a fim de fazer alguma coisa, né? Mexer com os neurônios, pega o livro do Jackson e dá uma olhada lá nesse capítulo 3, assim, te garanto para vocês vão se divertir muito, vocês vão achar o máximo, vão sair satisfeitos, mais felizes com vocês mesmos. Olha, eu consigo entender esse texto aqui do Jackson. Ok. Fica a dica. Né? Muito bem, vamos lá para a expansão em multipolos. Na aula passada, a gente começou a fazer isso. Né? Então, acho que agora, eu já dei a motivação na aula passada, eu vou passar direto para expansão em multipolos. Só sei escrever o que eu estou falando. Você escrever uma coisa e falar outra. Eu vou passar direto para o problema geral. A motivação que eu falei foi isso aqui. Eu falei assim, olha, se eu estiver muito longe de uma distribuição de carga, qualquer que seja a forma geométrica dessa distribuição de carga, a quantidade de carga que eu tenho lá, se eu estiver muito, muito longe, eu vou enxergar essa distribuição de carga como um ponto. Então, é como o potencial associado a ela é o potencial de uma carga pontual, né, que é o famoso 1/4πε0, carga total da distribuição de carga,
dividido por 1 sobre R. Ele cai com a distância, com o inverso da distância, a distribuição de carga. Mas e se a carga total for zero? Se for um arranjo como um dipolo, por exemplo? Ok, se eu tiver uma distância infinita, não, tendendo para infinito, o potencial é zero. Nenhuma novidade. Mas se eu não estiver tão longe assim, será que eu não consigo fazer uma aproximação melhor? Consigo. Tá? E aí eu vou partir direto, em vez de fazer para o dipolo, que eu comecei a fazer na aula passada, talvez no final no final vale a pena estudar o dipolo com um pouco mais de detalhes, o termo de dipolo da expansão. Mas eu vou começar com um caso geral. Tá? Vou começar com um caso mais geral de uma distribuição de carga qualquer. Então, ela tem um formato qualquer, que pode ser esse aqui. Tá? E eu quero achar, vou colocar a origem do meu sistema de coordenadas aqui. Tá? Eu quero achar o potencial num ponto, pedir ajuda aqui para desenhar retas, que é difícil desenhar reta aqui. Eu quero achar o potencial num ponto aqui, nós temos que ver isso aí, né? Vermelho. Num ponto, isso aqui é a minha origem, né? E esse ponto no qual eu quero achar o potencial, ele está especificado pelo vetor posição R. Eu quero saber qual que é o potencial aqui nesse ponto. V de R é igual a o quê? Qual que é a expressão para ele? Vou achar primeiro uma expressão geral, exata, tá? Que funciona, qualquer que seja a distância. E aí a gente vai ver que eu posso escrever ela como uma série de potências, né? Então, eu posso pegar na aproximação que eu quiser, fazendo essa distância ser muito grande, só os primeiros termos da série que vão ser importantes. Bom, a gente sabe como que a gente sabe escrever a equação para esse potencial aqui. Esse potencial, na posição R, ele é o famoso 1 sobre 4πε0, né? Essa constante que aparece por causa do sistema de coordenadas que a gente está usando. A integral sobre essa distribuição de carga, que é um ρ de R', né? Que me dá a quantidade de carga em cada ponto R' da distribuição. Esse ponto aqui, ó, é o ponto R'. O vetor R', que sai lá da origem e vai até esse ponto aqui, me dá o ρ de R' me dá a quantidade de carga por unidade de volume que eu tenho nesse ponto aqui. E essa quantidade de carga é um dq, que é a quantidade de carga por unidade de volume no ponto R', vezes o volume infinitesimal entre aspas, né, que está centrado ali naquela posição R'. Se eu dividir isso aqui pela distância R até o ponto em que eu estou olhando o potencial, né, eu tenho expressão do potencial. Essa distância, caneta azul ninguém merece, vou pegar uma caneta verde. Para desenhar essa... não quero. Quero desenhar com a ajuda aqui dos recursos tecnológicos, para desenhar essa reta que vai daqui até ali, que é o meu vetor R, e vou pintar ela de verde. Dá para ver? E aí, sim, eu pego a caneta verde para escrever. Esse aqui é o vetor R, que, por definição, é R, o vetor R, posição no ponto que eu estou vendo o potencial, menos o vetor R', não, que é o vetor que especifica esse ponto aqui. Quando eu faço a integral, eu estou varrendo R' sobre toda a distribuição de carga, estou percorrendo toda a distribuição de carga, estou somando a carga em todos os volumes de tal linha que compõem a minha distribuição de carga, né? Então, isso aqui está variando também. Não posso tirar esse R para fora da integral, porque ele depende da variável de integração, ele depende do R. Mas a expressão potencial eu sei escrever. Tá aqui. Então, o problema está ali, né, nesse 1 sobre R aqui, que aparece aqui. Muito bem, vamos escrever isso aqui explicitamente. Posso escrever esse R, que é o módulo do vetor R menos R'. Eu posso escrever isso aqui usando a lei de cossenos. Ó. Esse lado, isso aqui é um lado de um triângulo, né? O módulo desse vetor R é o lado desse triângulo aqui. Então, quanto que ele vale? Esse lado aqui é o quadrado, mais esse lado aqui é o quadrado, R' ao quadrado, módulo desse vetor, né?
menos 2 vezes R' cosseno do ângulo entre R e R'. Eu vou chamar esse ângulo aqui, que eu vou chamar de alfa. Por enquanto, vou chamar ele de alfa. Só para deixar claro que isso é uma coisa geral. Depois eu vou fazer esse alfa virar teta. Ok. Professor? Oi, pode falar, mano. Não tem um quadrado ali no primeiro R bonitão? Desculpa. Posso pôr um meio aqui? Ou posso pôr R ao quadrado lá, né? Tanto faz. Vai ficar mais a notação. É isso mesmo que você estava falando, né? Isso aqui é o R ao quadrado e esse aqui é o módulo ao quadrado. Tá certo. Isso. Eu deixei para colocar depois e esqueci. Tá bom. Muito bem. Então, vou prosseguir aqui colocando o R ao quadrado em evidência. 1 mais... vou colocar esse cara aqui na frente. Menos 2. Vou dividir, tem que dividir por R ao quadrado, né? Aqui vai ficar R' sobre R, vezes o cosseno alfa. E tem esse termo aqui, mais R' ao quadrado sobre R ao quadrado. Tá certo, não? Por que eu estou fazendo isso? Vocês estão vendo aqui, eu estou querendo fazer aparecer a razão R' sobre R, né? Porque, eventualmente, eu vou considerar casos em que R, a distância, a distribuição de carga, é muito grande em relação a R', né? Que é um ponto dentro da distribuição de carga. Ou seja, eu vou considerar pontos que estão muito longe da distribuição de carga. Muito longe significa distâncias muito maiores que o tamanho total da distribuição de carga. R muito grande em R'. Mas, por enquanto, não fiz isso, não. Essa expressão aqui é exata. Tá? Mas, um pouco de uma forma suspeita, eu vou chamar isso aqui, ó, esse termo aqui, de epsilon. Mas não significa que... Eu sei que epsilon é sempre uma coisa pequena, mas não necessariamente, por enquanto. Né? Epsilon, por definição, é só para simplificar a minha notação, não ficar carregando essa coisa aqui. Epsilon eu faço 2. Vou deixar tudo isso aqui. Menos... Vou deixar o sinal menos. Estava pensando se eu deixo o sinal menos dentro do meu epsilon ou não deixo. Menos 2 R' sobre R, cosseno alfa, mais R' ao quadrado sobre R ao quadrado. Tá? Porque aí, ó, eu posso escrever esse R, agora eu vou deixar R mesmo, tá? Vou tirar a raiz quadrada dos dois lados aqui. O R vai ser R, né? Tirei a raiz quadrada aqui, que multiplica 1 mais epsilon, 1 mais essa coisa toda aqui, né? Elevado a meio. Ok? Então, eu posso escrever... O que eu quero mesmo é 1 sobre R, né? Que é o que aparece dentro da minha integral aqui. Eu quero achar uma expressão para esse 1 sobre R. Eu achei uma expressão para R. Mas é só inverter isso aqui, ó. O 1 sobre R é o inverso daquilo lá. É 1 sobre R. Voltando para trás. 1 sobre R é 1 sobre R. 1 mais epsilon a menos meio. 1 mais epsilon a menos meio. Ok? Muito bem. Eu já anunciei antes, né? Epsilon, eventualmente, eu vou fazer isso ser um número pequeno. Quando é que epsilon é um número pequeno? Epsilon é pequeno se o R' for pequeno em comparação a R. Né? Esse termo aqui fica pequeno. Né? Cosseno alfa vai ser sempre uma coisa entre menos 1 e 1. Né? E isso aqui, se R' for muito menor do que R, isso aqui vai ser muito menor do que 1, e esse cara aqui menor ainda. Né? Muito bem, então eu vou fazer uma expansão disso aqui. 1 sobre R é 1 sobre R. Né? Eu posso expandir essa raiz quadrada aqui. Né? Eu uso a expressão Sede-Taylor para expansão de 1 mais epsilon elevado a menos meio. Isso aqui vai dar 1 menos meio de epsilon, né?
Qual que é o próximo termo? Agora vai dar 1 sobre 2 fatorial, que é 1 sobre 2, né? Dá 3/8, eu acho, de R' de epsilon ao quadrado, né? Vai dar 3/8 de epsilon ao quadrado, mais outros termos aqui para frente. O próximo termo vai vir com sinal negativo, né? Então vai dar menos. É a expansão disso aqui, tá? Mas ainda não trunquei essa expansão, não. Essa expressão é exata, esse sinal de igual aqui não é que eu esqueci, não. Isso é igual mesmo, só que essa expansão aqui vai até o infinito, tá? Para manter o sinal de igualdade. Tá? Eu acho que eu vou lembrar, nesse ponto aqui, eu vou lembrar o que é o epsilon. O epsilon é menos 2R' sobre R cosseno alfa, né? Mais R' sobre R elevado ao quadrado. Vou ter que fazer isso, que eu preciso colocar essas coisas aqui para a gente reconhecer o que vai aparecer. Então, esse 1 sobre R, é isso mesmo, né? Vamos conferir aqui atrás. O epsilon, menos 2R' sobre R cosseno alfa, mais R' ao quadrado sobre R ao quadrado. Acho que foi exatamente isso que eu coloquei aqui. Né? Menos 2R' sobre R cosseno alfa, exatamente, está certo. Então, 1 sobre R vai ser 1 sobre R, que multiplica... Agora tem que tomar cuidado aqui, vocês me ajudam a conferir isso aqui. Ó. 1, essa parte é fácil, esse 1 aqui. Né? Menos meio, agora vem um menos meio de menos 2R' sobre R. Eu devia colocar esse R' sobre R em evidência. Enquanto vou deixar aqui, menos 2R' sobre R cosseno alfa para ganhar espaço. Né? Mais R'. É melhor ir devagar, estava pensando em pular etapas aqui, mas é melhor ir devagar para a gente não errar. Né? E facilita também para ir seguindo o raciocínio. Ó, um pouco de paciência aqui, que vai ter... Vou ter que fazer um pouco de contas matemáticas aqui, mas não vai demorar muito, não. No máximo, no próximo slide aqui, a gente mata essa conta aqui. Tá? O próximo termo agora é 3/8. Eu preciso fazer pelo menos esses 3 primeiros termos da expansão aqui para a gente reconhecer o que vai aparecer. Agora vai aparecer aqui... Ok, falei que ia devagar, então vamos lá. Menos 2R' sobre R, é o epsilon ao quadrado, né, que está colocando aqui. Menos 2R' sobre R, cosseno de alfa, mais R' sobre R ao quadrado, tudo isso ao quadrado. Aí vem os próximos termos aqui, esses eu não vou escrever, não. Ok, vou melhorar um pouco essa organização aqui, para começar a fazer aparecer a coisa que eu quero. Então, o 1 sobre R é igual a 1 sobre R, que multiplica 1. Não dorme não, hein, gente? Olha, eu não resisto, eu vou começar, eu vou dar um passo, espero que eu não erre, tá? Eu quero agrupar todos os termos com as mesmas potências de R' sobre R. Você vê aqui, ó, esse termo aqui não tem R' sobre R, só um. Né? Aqui tem um termo que é linear em R' sobre R. É o R' sobre R multiplicado por cosseno alfa, né? Esse 2 vai cortar aquele 2 lá. Aqui tem um termo que é R' sobre R ao quadrado. Mas aqui tem um termo que é linear em R' sobre R também. Né? Não é esse aqui não, né? Porque essa coisa aqui aparece ao quadrado. Né? Então, é esse passo que eu vou dar, que eu vou pular aqui, porque eu tenho que fazer o quadrado disso aqui. Aparece esse termo aqui, né? Que já está ao quadrado de novo, né? Vai aparecer o cosseno ao quadrado de alfa vezes esse termo aqui ao quadrado, isso é um quadrado de R' sobre R, mas tem um termo linear. Tem nada, né? Porque esse cara aqui aparece multiplicando aquele de lá. Não? Vai aparecer um termo aqui com o R' ao cubo. O único termo linear é este K. Aí tem um quadrado, que é este K, que esse aqui vai contribuir um termo quadrado também, e aparece um termo aqui, a terceira potência, que é esse vezes esse, e aparece uma quarta potência. Bom, vou descrever. É os mesmos termos ali, só que eu vou agrupar eles desse jeito. Tá? Vou pegar esse primeiro aqui. Menos meio vezes menos 2R', isso aqui dá R' sobre R,
cosseno de alfa. Peguei esse primeiro aqui, né? Agora, eu quero escrever primeiro os termos que vão com o quadrado de R' sobre R ao quadrado, que o primeiro deles é esse aqui, né? Então, eu tenho R' sobre R. É mais? Não, é menos. Menos... Estou faltando um meio aqui na frente. Professor, o anterior era mais. O termo anterior era mais. Esse é mais. Obrigado. É muita matemática, tem que pensar muita coisa ao mesmo tempo, você vai errando. Por isso que não é bom fazer pulos, não. Esse é menos com menos dá mais, né? Mas esse aqui é menos mesmo, né? Porque é menos meio vezes esse aqui. Menos meio, R' sobre R ao quadrado. Não? Tem um outro termo que é R', que depende de R' sobre R ao quadrado, que é... Deixa eu deixar um quadrado só aqui para ficar mais bonitinho, né? Assim, ó, R' sobre R ao quadrado. Tem um outro termo que vai vir daqui, né? Que é qual? É quando eu elevo esse cara aqui ao quadrado. Não? Então, esse aqui vai vir com um sinal positivo, não é? Mais 3/8... Ok, eu vou fazer devagar. Mais 3/8 que multiplica duas vezes... Que multiplica esse aqui elevado ao quadrado. Então, que multiplica 4... R' sobre R ao quadrado, não? Cosseno ao quadrado de alfa. Eu acho que não tem, nessa expansão toda, nenhum outro termo com R' sobre R elevado ao quadrado. Aqui não tem, já peguei todos esses dois termos aqui. Aqui, o único termo que vai com o quadrado de R' sobre R ao quadrado é quando eu elevo esse cara aqui ao quadrado. Quando eu elevo esse aqui ao quadrado, esse R' sobre R vai aparecer a quarta. Quando eu pego o termo que é esse vezes esse aqui, esse vai aparecer isso, multiplicando com isso, aparece um termo R' sobre R ao cubo. Não? O próximo termo da expansão vai aparecer a coisa que eu chamei de epsilon aqui, né, elevado ao cubo. Aí não vai ter nenhum termo de R' sobre R elevado ao quadrado. Né? O mínimo que vai aparecer é ele elevado ao cubo. Ok? Então, tem R' sobre R nesse cara e tem R' sobre R ao quadrado nesse cara. Então, não tem jeito de aparecer um outro termo com R' sobre R em nenhum dos termos seguintes aqui. A próxima potência de R' sobre R que vai aparecer é R' sobre R elevado ao cubo, que é exatamente esse termo aqui, ó, 3/8, que é esse cara de cá, né? Esse vezes esse multiplicado por 2. Então, vai dar menos 4 vezes 3/8, é esse aqui, vezes 2, R' sobre R elevado ao cubo, cosseno alfa. É isso? Aí eu tenho algum outro termo com R' sobre R elevado ao cubo? Provavelmente vai ter, né, no próximo termo da expansão aqui. Mas aí eu não sei qual que é. Eu sei qual que vem, mas depois eu escrevo ele. Tá? Quem quiser fazer a conta disso. Muito bem, quero reorganizar essa expressão aqui. Ó. Vou juntar esses dois termos que estão com R' sobre R ao quadrado. Ok, não vou abusar da memória de ninguém. Eu vou tentar copiar essa expressão aqui e levar ela para o próximo slide. Copia e cola. Ela vai aparecer lá embaixo, mas a gente arrasta ela lá para cima. Nada de novo, é o que estava lá atrás para a gente poder seguir o raciocínio. Então, paciência, a gente está quase no final. 1 sobre R é 1 sobre R, que multiplica 1. Aí eu tenho um termo que é R' sobre R cosseno alfa. Maravilha. Agora eu tenho outro termo, vou colocar o R', vou colocar mais R' sobre R
ao quadrado, né? A potência seguinte de R' sobre R, ou R' sobre R que é elevado a 1, aqui apareceu o quadrado, e ele multiplica o quê? Que tem 3/8 vezes 4, dá 2. Né? 2, vou colocar o 2 aqui embaixo, e aqui vai ficar 3 cosseno ao quadrado de alfa, menos meio, né? O 1 já está lá embaixo, deu isso aqui. Tá certo? Ó, menos meio é esse termo aqui, né? Mais 3/8 vezes 4 dá 3 meios do cosseno ao quadrado de alfa vezes R' ao quadrado. Tá aqui também. Tá? Aí vai vir um termo aqui agora com R' sobre R ao cubo. Né? Isso aqui vai multiplicar. Tem um termo que é o cosseno alfa, né? Que é esse que está aqui, ó. 4 sobre 8 dá 1 sobre 2, 3 sobre 2. Vou colocar aqui 2, e vou colocar o 3 aqui, cosseno alfa, porque vai ter mais um termo em R' sobre R ao cubo. Acredita em mim. Se não acredita, não acredita em mim, façam, né? Pega o próximo termo da expansão aqui, que entra o epsilon, aquele epsilon lá elevado ao cubo, vai aparecer um termo que é 5 cosseno ao cubo de alfa, tá? E esse 3 aqui está com sinal negativo, né? Esse sinal negativo aqui. Tá? Mais termos em potências maiores. Esse aqui é o único termo em R' sobre R elevado ao cubo que faltou nessa expressão aqui, que vem do termo da expansão de epsilon ao cubo. Mas tem outros termos agora em potências maiores de R' sobre R ao cubo. Alguém viu alguma coisa que parece familiar nessa expressão aqui? Professor, ali não é mais 3 cosseno de alfa? Mais 3 cosseno alfa aqui, ó. Menos, eu coloquei o menos aqui do lado de fora. Devia colocar mais aqui. Mais, se eu colocar mais aqui, deixa eu ver, peraí, deixa eu ver se está certo, né? Esse cara aqui aparece com sinal negativo, né? Ah, o negativo está aqui. Eu passei esse para mais. Corrigi o erro, você viu? Isso. Ok, beleza, desculpe. Eu errei o sinal aqui, né? Eu estava colocando esse menos aqui. Vocês estão vendo alguma coisa aí que parece familiar? Memória está boa? Não está boa? Olha esses termos que aparecem multiplicando as potências de R' sobre R. Aqui R', o primeiro termo aqui, R' sobre R, está na potência 0, né? R' sobre R elevado a 0 dá 1. E aqui só tem 1. Aqui o R' sobre R aparece multiplicado por cosseno alfa. Aqui R' sobre R ao quadrado aparece multiplicando 3 cosseno ao quadrado de alfa menos 1 sobre 2. O R' sobre R ao cubo aparece multiplicando 5 cosseno ao quadrado ao cubo de alfa menos 3 cosseno alfa sobre 2. Se vocês fizerem mais exercícios de resolução da equação de Laplace em coordenadas esféricas, vocês vão reconhecer uma coisa aqui, mas vou ajudar a memória de vocês. Vou pegar o livro aqui, ó. Deixa eu colocar o livro aqui na página. Esse é o livro do Griffiths. Estou na página aqui, que página? Essa é a 4ª edição, né? Está em inglês, estou na página 142, capítulo 3, potenciais, resolução da equação de Laplace em coordenadas esféricas, blá, 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 polinômios de Legendre. Os primeiros polinômios de Legendre são esses aqui. 1x, 3x ao quadrado menos 1 sobre 2, 5x ao cubo menos 3x sobre 2. Se o x for cosseno θ, como vai ser esses polinômios aqui? Ó? Se eu fizer x é igual a cosseno θ, então os meus polinômios de Legendre, P0 de cosseno θ, P0 de x, né, é 1. O P1, polinômio de Legendre P1, em termos de cosseno θ, vou fazer cosseno alfa para ficar mais legal ainda. Em vez de cosseno θ, eu vou fazer cosseno alfa. Cosseno alfa. Então, esse θ aqui, na verdade, é alfa. Esse θ aqui também vai virar alfa. Aqui. Então, isso aqui é cosseno alfa. Continua sendo 1. Cosseno alfa vai ser... o P1 é x, né? Então, é cosseno alfa. O P2, segundo
terceiro, né, polinômio de Legendre, o polinômio P2 de Legendre, é 3 cosseno ao quadrado de alfa menos 1 sobre 2. Esse cara aqui. E o P3, só vou até aqui, cosseno de θ é 5 cosseno ao cubo de alfa menos 3 cosseno alfa, ou 3 cosseno x, né, também dividido por 2. Por aí vai. 1 cosseno alfa, 3 cosseno ao quadrado de alfa menos 1 dividido por 2, né? 5 cosseno ao cubo menos 3 cosseno alfa de 2. Vou voltar lá para a página da aula. 1 cosseno alfa, 3 cosseno ao quadrado de alfa menos 1 sobre 2, 5 cosseno ao cubo de alfa menos 3 cosseno alfa sobre 2. São os polinômios de Legendre, olha que legal. Não? Então, isso aqui, ó, vou colocar uma cor diferente. Esse aqui é o P0 de cosseno... Não, desculpa, é o P1, né? Esse aqui é o P1 de cosseno alfa. Esse aqui é o P0. P0 de cosseno alfa, que é 1. Né? Esse cara aqui, que aparece multiplicando a segunda potência de R' sobre R, é o P2 de cosseno alfa. E esse aqui é o P3 de cosseno alfa. Mostrei para 0, 1, 2, 3. O próximo termo vocês já sabem que vai aparecer, né? Mas, olha, outra coisa divertida para fazer durante o recesso de Natal. Vocês podem calcular essa expressão aqui, essa expansão de 1 sobre R, né? Mais 2, 3, 4 termos aqui, para ver aparecer o P4 de cosseno alfa, o P5 de cosseno alfa. É exercício para neurônios, gente. Vocês ficam na academia fazendo lá, levantando peso, levanta, abaixo, levanta, abaixo, levanta, abaixo. Neurônio também precisa de exercício. Faz conta, faz conta, faz conta. Tá? Você já sabe qual vai ser o resultado da conta, mas fazer ela é importante. A mesma importância de levantar peso. Não é só músculo que tem que ser exercitado, não. Neurônios também têm que ser exercitados. Tá? Muito bem. Então, olha que expressão legal que a gente chegou aqui. O 1 sobre R, que aparece lá na nossa expressão para o potencial de uma distribuição de carga qualquer, pode ser escrito como uma série. Tá? E essa é uma expressão exata, hein? É uma série em cima dos polinômios de Legendre. Uma série que tem infinitos termos, né? Para a expressão ser exata, eu tenho que somar infinitos termos aqui, de n igual a 0 até infinito, de que 1 sobre R, que multiplica essa série aqui, que é uma série de potências de R' sobre R elevado a n. Né? N pode ser 0, então o primeiro termo é esse 1 aqui, né? Qualquer coisa elevada a 0 dá 1, então vai dar o mesmo 1 aqui. E eu tenho que multiplicar cada um dos termos dessa expansão aqui pelo polinômio Pn de cosseno alfa. Essa expressão é exata e é uma expressão geral. Tá? Toda vez que vocês verem 1 sobre R, e 1 sobre R aparece, não só em eletromagnetismo. Em eletromagnetismo aparece o tempo todo, né? Mas aparece em mecânica também, né? A força gravitacional cai com um quadrado da distância, o campo gravitacional cai com um quadrado da distância. Então, o potencial gravitacional vai desse jeito, ele depende de um termo 1 sobre R, né? Onde R é a distância de cada ponto da sua distribuição de massa até o ponto em que você está calculando o campo gravitacional daquela distribuição de massa. E você pode escrever esse 1 sobre R como uma expansão em termos dos polinômios de Legendre. Né? É um resultado geral. Viu? Os polinômios de Legendre, que pareciam uma curiosidade matemática, eles têm uma importância muito grande. Tá? Esse resultado é geral e é exato. Estou falando, tem um sinal de igualdade. A série vai até o infinito. Né? É claro que o próximo passo que a gente vai fazer agora é escrever essa série, os primeiros termos explicitamente, né? E aí eu posso truncar a série até o grau de precisão que eu precisar. Né? Mas, para fazer isso, vamos escrever o potencial. Né? Eu sei, para que eu quero essa expansão aqui? No nosso caso específico, é porque eu quero escrever um potencial num ponto R qualquer. E eu sei que esse potencial depende desse 1 sobre R, só que ele aparece dentro de uma integral.
é integral sobre a distribuição de carga, o ρ de R' de tal linha, 1 sobre R. Né? E agora eu vou substituir esse 1 sobre R aqui dentro dessa integral por essa expansão que a gente fez. Ou seja, esse resultado que a gente teve aqui, o potencial num ponto R qualquer é 1 sobre 4πε0. Ok. Vou colocar a integral primeiro, né? A integral sobre a distribuição de carga, mas agora eu vou colocar aquela expansão lá do 1 sobre R. É a somatória de n igual a 0 até infinito. Tá? Eu tenho termos que são... Eu vou separar o R do R'. 1 sobre R elevado a n mais 1 vezes R' elevado a n. Deixa eu voltar um pouco atrás, se não ficou claro o que eu fiz. Ó. Nessa expansão aqui, eu tenho 1 sobre R, né? E lá dentro da somatória tem R elevado, 1 sobre R elevado a n. Tá? Então, esse 1 sobre R elevado a n, 1 sobre R, eu coloquei aqui, na página seguinte, separado, 1 sobre R elevado a n mais 1. Tá? Contei aquele 1 sobre R que estava do lado de fora da somatória, né? Contei ele aqui dentro. Não? E o R' aparece aqui elevado só a n. Né? Voltar atrás de novo, o R' está aqui. Ó. R' está aqui, aparece elevado a n. Tá? Eu estou separando esses dois caras porque a integral é em cima de R'. Então, esse cara aqui eu posso tirar para fora da integral. Mas está faltando aqui, né, nessa expansão, na somatória, os polinômios de Legendre, os Pn, P índice n de cosseno alfa. O que está faltando mais? Está faltando o ρ de R', é claro, né? O ρ de R' e o d tal linha, que está a integral aqui, né? Muito bem, vamos colocar essa expressão numa forma mais simpática aqui. Ó. Eu vou trocar a integral, vou trocar de ordem, né? A integral e a somatória. Integral de uma soma é a soma das integrais, então posso trocar a ordem dessas coisas aqui. Vou colocar isso aqui para fora da integral, mas não para fora da somatória, claro, né? Ele envolve o n ali. Então, é 1 sobre 4πε0. Aí vai ficar a somatória, que eu vou colocar aqui primeiro, de n igual a 0 até infinito. 1 sobre R elevado a n mais 1. Mas isso aqui posso tirar para fora da integral, né? Porque a integral é em R'. E aí vai ficar a integral de R' elevado a n vezes o Pn cosseno alfa, ρ de R' de tal linha. Continuo com uma expressão exata. Né? Essa fórmula aí é exata para o potencial, mas para ser exata eu tenho que tomar todos os termos dessa somatória aqui. Né? Eu tenho que somar aqui até o infinito. Fazer essas infinitas integrais aí. Mas isso aqui vai ser especialmente útil, né, na situação que a gente quer considerar. Quando eu considerar que R, esse R que aparece aqui no denominador, é muito maior do que o R', qualquer um dos R' dentro da somatória. Ou seja, se eu tiver numa distância muito grande, grande significa uma distância muito maior do que o tamanho da minha distribuição de carga. R', né, o módulo do vetor R', nunca é maior do que o tamanho da distribuição de carga toda. Então, se eu tiver instâncias grandes comparadas com o tamanho da distribuição de carga, eu posso pegar só os primeiros termos da somatória. Quantos primeiros termos? Depende da precisão que você quiser e depende de mais alguma outra coisa. Vamos ver aqui. Tá? Ok, eu vou escrever, na verdade, eu já escrevi isso. Eu vou abrir essa somatória aqui, escrevendo os primeiros termos dela, e já vou escrever os polinômios de Legendre na forma explícita deles. Eu deixei aqui, por enquanto, por simplicidade, mas vou escrever essa expressão. Vamos escrever nada, vou copiar e colar. Já copiei e agora eu já colei. O V de R que está ali, posso aumentar o tamanho
dele, porque essa expressão aqui, deixa eu ver se ela vai caber se eu aumentar. Não, se eu aumentar, quase que cabe. Então, não vou aumentar tanto assim, vou aumentar para 22. Aí cabe. Tá? Olha aqui, 1 sobre 4πε0, que multiplica todo mundo, está aqui do lado de fora. Aí o primeiro termo da somatória, quando n igual a 0, é 1 sobre r, então, né? N igual a 0, sobrou só 1 sobre r. Eu tenho integral de r' elevado a 0, é 1, então isso aqui some. Então, tem só o P0 de cosseno alfa é 1, então também não aparece aqui. Então, a integral ficou só de ρ de r' de tal linha. Ok? Segundo termo da somatória, quando n igual a 1. Quando n igual a 1, eu tenho aqui 1 sobre r elevado ao quadrado. 1 sobre r elevado ao quadrado. R' elevado a 1 está aqui, R' elevado a 1. Né? O P1 de cosseno alfa é o cosseno de alfa. Ih, já chamei alfa de θ', tá? É o nome, tá? Aquele ângulo que lá no começo chamei de alfa, eu chamei de θ' agora. É o nome. O ângulo é meu, dou o nome que eu quiser. Né? Vezes o ρ de r' de tal linha, está aqui, né? Mais um é o termo da somatória quando n igual a 2. Fizemos 0, 1, agora o 2. Quando n igual a 2, aqui aparece 1 sobre r elevado ao cubo. 1 sobre r elevado ao cubo. Né? R' elevado a 2, está aqui. Né? O P2 de cosseno alfa é 3 cosseno ao quadrado de alfa, que alfa agora chama θ', né? Menos 1, isso aqui é o P2, né? Segundo o polinômio de legendre P2. Vezes o ρ de r' de tal linha e termos seguintes da série aqui. Tá? Continua sendo uma expressão exata. Essa série vai até o infinito. Mas é claro que aí eu vou pegar os termos. Né? Essa expressão é conveniente quando eu estou em distâncias grandes da distribuição de carga, exatamente que eu posso pegar só os primeiros termos. Olha umas coisas conhecidas aqui. Ó. Pelo menos uma coisa conhecida eu tenho aqui. Ó. Essa integral de ρ de r' de tal linha, sobre toda a distribuição de carga. Isso aqui é a integral de dq, né? Integral dos elementos de carga que compõem a minha distribuição de carga. Quantidade de carga por unidade de volume vezes o volume naquele ponto. Ou seja, a quantidade de carga dq naquele ponto. Isso é a carga total da distribuição de carga. Então, o que está aqui, ó, esse primeiro termo aqui, o termo zero dessa expansão, vou chamar de V0, é 1 sobre 4πε0, 4πε0, né? A carga total da distribuição de carga dividido por R. É o potencial de uma carga pontual cuja magnitude de carga é a carga total da distribuição. Esse é o chamado termo de monopolo. O primeiro termo da expansão do potencial nessa série de potências de R' sobre R é um termo que tem a carga total da distribuição de carga, tá? Potencial de uma carga pontual. É o termo que sobrevive quando você faz R realmente tender para infinito. Né? Quando você está numa distância infinita, aquela conversa do começo da aula. Você enxerga a distribuição de carga com uma carga pontual lá longe. Né? Então, esse aqui é o termo de monopolo. Mas olha só, e se a distribuição de carga for um dipolo? For aquele dipolo lá, o dipolo que a gente conversou na aula passada, uma carga mais Q e uma carga menos Q, não? De mesmo modo, não. Duas cargas iguais de mesmo modo, se não ao contrário, separadas uma certa distância. Né? A carga total da distribuição é zero. Esse termo aqui é zero. Tá? Então, se eu tiver uma distribuição tipo um dipolo, eu tenho esse termo aqui, o primeiro termo da expansão, é zero. Eu tenho que passar para o segundo termo. Esse termo aqui é o termo de dipolo. Então, ó, o termo V1, né, é o segundo termo da expansão ali. Melhor pensar assim, né? Dipolo 2 é o segundo termo da expansão. O termo de... Então, vou chamar ele, não vou chamar ele de V1, não. Vou chamar ele de termo de dipolo. Tá? V de índice de dipolo. Ele é 1 sobre 4πε0. Tá?
Vou colocar 1 sobre r ao quadrado, né? Ele cai com a distância com r ao quadrado, ele cai com o quadrado da distância, vezes essa integral aqui de r', ρ de r', cosseno de θ', de τ'. Ok? Esse é o termo de dipolo. É o primeiro termo que sobrevive na expansão, o primeiro termo diferente de zero, se a carga total da sua distribuição de carga for nula. Falei certo, né? Se você tiver tipo um dipolo, não, uma coisa assim, né? Uma carga de módulo Q e sinal positivo, perto de uma carga de módulo Q também, mas sinal negativo. Carga total zero, mas, né, isso aqui é diferente de zero. Tá? Esse é o termo de dipolo, primeiro termo da expansão. É por isso que ele chama termo de dipolo, né? A gente vai ver mais sobre ele daqui a pouco. Mas vamos dar uma olhada nesse terceiro termo aqui. Ó. Esse terceiro termo da expansão, que cai com a distância com 1 sobre r ao cubo, esse é o chamado termo de quadrupolo. Ele é um termo importante se o seu momento de dipolo total da distribuição for zero. Tá? Se essa integral aqui der zero, tá? Se essa integral aqui der zero, a gente já vai ver daqui a pouco assim, como situação dela. Eu mostro para vocês daqui a pouco se essa distribuição der zero. Tá bom, mostro de uma vez, tá? Depois a gente volta aqui nesse termo de quadrupolo. Gente, assim, em geral, você, na verdade, na imensa maioria dos casos, você para aqui. Tá? Você vê, não, vou calcular o termo de monopolo, mas eu quero uma precisão um pouco maior. Não, senão não tem graça, né? O potencial de carga potencial. Calcula o termo de dipolo. Fala, não, eu preciso um pouco mais de precisão. Ou então, esse termo é zero, esse termo também é zero. Então, eu sou obrigado a ir no termo de quadrupolo. O termo seguinte, vocês já sabem como que ele vai chamar, ele chama o termo de octopolo. Tá? Se você tiver que ir até o termo de octopolo, se esse aqui for zero, esse aqui for zero, esse aqui também é zero, aí, ok, vou ter que calcular o termo de octopolo. Você coça a cabeça um pouco, vai lá, toma um copo d'água, você volta e calcula. Se o termo de octopolo for zero, vai procurar outro jeito de resolver essa equação, tá? Porque o trabalho vai ser muito grande. Tá? Então, assim, os termos importantes são esses primeiros aqui, esses três que estão mostrados aqui na tela. Em alguns casos especiais, o termo de octopolo. Se você for um cara gosta muito de fazer conta mesmo, você vai em frente, mas eu não me lembro de já ter calculado o termo de quadrupolo na vida. Devo ter resolvido, porque eu não tenho muito medo dele, não. Mas o tempo de octopolo eu posso garantir para vocês que eu nunca calculei. E espero não ser obrigado a calcular. Eu jogo no computador e mando ele fazer a conta do potencial aqui para um método numérico qualquer. Muito bem. Mas vamos investigar, então, esse termo aqui de monopolo, moleza, né? Não tenho o que falar aqui. Ó. Pego a carga total de distribuição, isso aqui é um potencial de carga pontual, não existe coisa mais fácil no universo do que isso aqui. Vamos olhar o termo de dipolo, esse termo que está aqui. Né? Esse termo merece uma olhada com mais cuidado. É o termo que realmente a gente tem que partir para calcular, né? que dá um pouco mais de trabalho. Vou escrever ele de novo aqui, o potencial de dipolo. Tá? Ele é 1 sobre 4πε0. Né? Ele depende da distância a distribuição de carga, né, com 1 sobre r ao quadrado, e ele envolve essa integral sobre a distribuição de carga, que é r', a primeira potência, vezes o ρ de r', vetor, né, vezes o cosseno de θ', integrado sobre a distribuição de carga de τ', os elementos. Olha só, esse ângulo θ' aqui, que chamava alfa antes, né? Lembra? Ele é o ângulo. Que ângulo é esse? Que ângulo é esse? Vou voltar lá atrás, ó, no slide 3 aqui. Não é o slide 3, no slide 2, não é o slide 2, é o slide 4. É o slide 4. Olha o ângulo alfa aqui.
que depois passou a chamar θ', né? A gente, lá na frente, a gente fez esse alfa aqui, isso é θ'. Esse ângulo, θ', é o ângulo entre R e R', ok? Guarda isso. O ângulo θ', que está aqui, é o ângulo θ', é o ângulo entre R e R', entre esses dois vetores aqui. Tá? Ele varia, claro, quando o R' varia, ele varia. Não preciso fazer o desenho de novo, não, né? Então, posso escrever esse cosseno θ' de um jeito mais legal aqui. Se eu fizer o produto escalar de R com R', isso aqui dá módulo de R, né? O produto escalar. Então, isso aqui vai dar o módulo de R vezes o módulo de R', vezes o cosseno do ângulo entre eles, que é o θ'. Olha só, apareceu o cosseno de θ'. Aqui eu tenho R' vezes cosseno de θ'. Não. O R' cosseno de θ', que aparece ali, é o vetor R, não? Produto escalar com R', dividido pelo módulo do R. Não? Passei esse R aqui para o lado de lá. Vetor R dividido pelo módulo dele é o unitário dessa direção R. Isso aqui é o R chapéu, esse cara sobre esse aqui. R chapéu, produto escalar R'. Eu acho até que a gente já fez essa conta antes, em algum lugar, né? Então, vou reescrever essa integral aqui desse jeito. Ó. Aquela integral que está lá, na verdade, que entra na expressão por potencial associado ao termo de dipolo, é 1 sobre 4πε0. Né? R chapéu, posso tirar para fora da integral, né? A integral só é em R'. Então, eu tenho que deixar isso aqui, mas o R chapéu eu posso deixar do lado de fora. Então, isso aqui vai ficar R chapéu, produto escalar, chapéu dividido por R ao quadrado. Né? O meu R tem uma tendência a parecer com um V, né? Ainda parece com um V, mas está menos parecido. Isso é um R, tá? Isso é um R aqui, R chapéu dividido por R ao quadrado, produto escalar, vou colocar o produto escalar aqui, esse é um vetor, produto escalar com a integral. Com a integral de... Integral de quê? Integral de quê? De R'. R' vetor, né? Esse produto escalar aqui, né? Eu tirei o R chapéu para o lado de fora, ficou o R' aqui. R', que multiplica ρ de R' de tal linha. Tá? Eu vou definir isso aqui, ó, essa integral sobre a distribuição de carga, como momento de dipolo. Momento de dipolo da distribuição de cargas. Vou dar um nome para essa integral. Momento de dipolo da distribuição de carga, vou chamar ele de P minúsculo. Momento de dipolo P minúsculo, vermelho aqui. Eu tenho uma expressão aqui, bonitinha para ele. Para isso que eu acabei de falar. Ó. Copia e cola, e colo aqui embaixo. Não vai aparecer lá embaixo. Ele aparece onde ele quer. Apareceu. Momento de dipolo é definido como essa integral aqui. Aí, com essa definição, eu posso escrever, deixar aqui no canto, eu posso escrever a expressão do potencial do termo de dipolo, potencial associado ao termo de dipolo. O potencial do termo de dipolo é 1 sobre 4πε0, não? 1 sobre R ao quadrado. E aqui ficou R chapéu, produto escalar com esse momento de dipolo, né? Produto escalar, eu posso inverter a ordem dos fatores, então eu vou colocar o momento de dipolo, produto escalar com R chapéu. Essa é a expressão para o termo de dipolo que aparece na expansão do potencial. Notem que esse momento de dipolo, né, ele depende da forma que tem a distribuição de carga. Ele deixa eu dar um destaque para essa definição aqui.
ele envolve uma integral sobre a distribuição de carga toda. Então, essa integral depende da forma que a distribuição de carga tem, né? Como é que a carga está distribuída no espaço, né? Porque eu vou varrendo o R' aqui, né? Percorrendo os rho de R', dτ', isso aqui é o dq vezes R', né? É o elemento de carga dq vezes a distância daquele elemento de carga até a origem, né? Momento de dipolo. Talvez valha a pena a gente olhar para cargas pontuais agora, porque um dipolo de cargas pontuais a gente sabe o que é, né? Isso aqui é uma definição geral do momento de dipolo para uma distribuição de carga qualquer, né? Para uma distribuição de carga que é assim, ó, mais que, igual a gente fez antes, aquele coisa que a gente chamava de dipolo, mais que, menos que, né? E aí eu tenho um vetor que vai da carga menos Q até a carga mais Q, que eu chamo do vetor D, né? A gente chamava de, eu posso definir o momento de dipolo P como sendo a carga Q vezes esse vetor D, né? Vou fazer uma definição melhor, né? Vou pegar um conjunto de cargas pontuais, um conjunto de cargas pontuais. Vou usar aquela definição de antes. Um conjunto de cargas pontuais Q índice I. Eu tenho a carga Q1, carga Q2, Q3, Q7. Eu posso escrever a distribuição de carga, a carga por unidade de volume, quantidade de carga por unidade de volume que eu tenho na posição R', eu posso usar o delta de Dirac para escrever a distribuição dessas cargas pontuais. Eu vou somar de I igual a 1 até N grande, eu tenho N grandes cargas pontuais, eu coloco aqui um delta de R' menos R índice I. R índice I é a posição da iésima carga. Eu multiplico isso aqui por QI, né? Essa somatória aqui me dá a carga QI na posição RI, carga, ok? Mas essa somatória, esse delta de Dirac só faz sentido dentro de uma integral, né? Então, tem que usar a expressão de ρ de R' aqui dentro da integral. Que integral que eu vou? Aquela integral que a gente tinha para o momento de dipolo. Momento de dipolo dessa distribuição de cargas pontuais. Momento de dipolo. Como que a gente definiu o momento de dipolo? Era a integral sobre a distribuição de carga de R', o vetor R', né, vezes o ρ de R' dτ'. Então, para essa carga pontual, esse conjunto de cargas pontuais aqui, em que o ρ de R' é dado por essa expressão aqui, o momento de dipolo vai ser integral sobre a distribuição de carga somatória de igual a 1 até N grande, né? O R' vezes o R' é esse R' aqui, né? O ρ de R', que é isso aqui, a somatória já está lá fora, aqui está um delta de R' menos R índice I, não? Vezes o QI integrado em dτ'. Posso trocar a ordem aqui na somatória da integral, né? Vou fazer isso aqui, que não sei se fica mais claro, mas acho que fica mais claro, não? Colocando a somatória do lado de fora da integral, né? Porque agora eu vejo aqui, ó, isso aqui é integral em cima de um delta de Dirac, né? De uma função que é o vetor R' vezes QI. Então, essa integral dá o quê? Dá o valor da função no ponto R índice I, né? Essa somatória aqui, essa integral, cada uma dessas integrais aqui, porque eu tenho uma somatória de integrais, cada uma dessas integrais vai dar RI, né? Esse RI aqui, né? Vezes que é o valor dessa função aqui, né? R'. RI vezes o QI. Então, isso aqui dá a somatória de I igual a 1 até N grande, de quê? De Q índice I vezes R índice I. Esse é um momento de dipolo de uma distribuição de N grande cargas. Eu somo QI com o vetor posição de cada uma das cargas. QI multiplicado pelo vetor posição de cada uma das cargas.
Já tem uma expressão bonitinha para isso aqui também. Ó. Deixa eu copiar ela e colar aqui. Ó. É o resultado dessa nossa conta aqui. É o momento de polo de uma distribuição de N cargas pontuais. Momentos de polo. Professor. Oi. Isso aí na minha cabeça, assim, tá parecendo muito análogo ao caso do centro de massa, né, na mecânica. Parece tem mesmo. Essa relação? Parece tem alguma relação com isso, né? Não é porque eu não estou dividindo pela massa total, né? Ou seja, aqui eu não estou dividindo pela carga total, mas parece com isso, né? Quando você calcula o centro de massa, você pega a massa em cada ponto multiplicado pela distância à origem, divide pela massa total, não é isso? Aí você acha a coordenada do centro de massa. Isso. Parece com isso, né? Porque eu estou multiplicando cada carga pela posição dela, não? Mas eu não estou dividindo pela carga total. Se eu dividir pela carga total, eu tenho algo que você poderia chamar de centro de carga. Então, sim. Em particular, né, vamos ver essa coisa aqui. Ó. Em particular, isso aqui eu comecei a dar esse exemplo aqui, eu vou colocar ele em parênteses, mas vou demonstrar isso aqui agora usando essa expressão que a gente achou para o momento de polo de uma distribuição de N cargas pontuais. Né? Para N igual a 2. Né? Em particular, que é a coisa que a gente chamava de dipolo, que a gente chama de dipolo, né? Para duas cargas de mesmo módulo, é a coisa que a gente chama de dipolo real, de mesmo módulo e sinais contrários, sinais opostos, contrários não vai caber aqui, mas opostos cabem. Né? Então, eu tenho um arranjo que é assim, né? Eu tenho uma carga, vou colocar um desenho mais geral, mais que, uma carga menos que. Vou colocar minha origem num ponto qualquer aqui. A origem do sistema de coordenadas está aqui, né? Então, será que eu consigo desenhar uma linha reta aqui? Consegui. Isso aqui é a posição R' mais, né? Da carga mais. Agora, segunda tentativa, mais ou menos bom. R' menos, que é a posição dessas duas cargas, né? O momento de dipolo posso colar ele aqui de novo, né? De uma distribuição de N cargas, é isso aqui, né? Para duas cargas, então vai ser o quê? Para duas cargas, o P. Isso é um P minúsculo, né? Vai ser a primeira carga, que é mais que, vezes R', mais a segunda carga, que é menos que, vezes o R' menos. É aquela somatória ali, ó. Não? Isso aqui posso colocar Q em evidência, né? Isso aqui dá Q vezes R' mais menos R' menos. Esse vetor R' mais menos R' menos, ó, eu vou ter que fazer uma terceira coisa aqui, né? É esse vetor que vai daqui para lá, né? Daqui para cá. Certo? Não, de lá para cá. Olha a setinha aqui. Ele vai daqui para lá. Né? Esse aqui é o vetor que eu vou chamar de D. É o vetor cujo módulo é a distância entre as duas cargas. O meu D, vetor D aqui, ele é o R' mais menos o R' menos. Então, o momento de polo dessas duas cargas aí é o módulo das cargas vezes D, vetor. O momento de polo é um vetor. Olha só, eu estou tomando cuidado aqui, acho que estou tomando cuidado, para chamar esse termo aqui, esse V de polo, eu chamei ele de termo de dipolo, eu não chamei ele de potencial do dipolo. Isso aqui é o termo que corresponde, é o segundo termo da expansão do potencial de uma distribuição de cargas em potências de R'
sobre R, né? Ele é esse momento de dipolo, produto escalar com R chapéu, dividido por R quadrado. Isso aqui é uma aproximação do potencial total. Mesmo para essa distribuição de carga aqui, né, que é um dipolo, a gente chama a distribuição de duas cargas de mesmo modo, sinais contrários, a gente chama isso de dipolo. É uma aproximação do potencial de um dipolo, mas ele não é o potencial total. Não? Vou chamar de deste dipolo, porque ele está aqui nesse desenho, né? Desse dipolo aqui, ó, esse aqui, ó, tá? Desse dipolo aqui. É uma aproximação, não é o potencial total desse dipolo. O primeiro termo da expansão, o termo de monopolo, é zero mesmo, né? Porque a carga total dessa distribuição aqui é zero. O segundo termo não é zero, é esse termo aqui que a gente acabou de calcular. Depende só do módulo das cargas e da distância entre elas. Se a distância não é zero, ok, esse termo é diferente de zero. Mas o termo seguinte na expansão, o termo de quadrupolo, ele também não é zero, não. Tá? Então, o potencial exato dessa distribuição de dipolo aqui depende de todos os termos da expansão. Isso aqui é uma aproximação, não, que vale para distâncias pequenas. O que é uma distância pequena? É quando eu posso desprezar termos em R' sobre R elevado ao cubo. O termo seguinte da expansão, ele cai com a distância com 1 sobre R ao cubo. Ok? Olha só, se eu diminuir essa distância D, diminuir a distância entre as duas cargas, eu melhoro a aproximação. Um outro jeito de melhorar a aproximação, claro, é aumentar a distância R. Né? Esse P aqui é Q vezes D. Né? Então, se eu diminuir D, eu melhoro essa aproximação. Se eu aumentar R, eu também melhoro a aproximação. Esse termo aqui vai diminuir, claro, né? Mas os outros termos vão diminuir mais rápido ainda. Tá? Para ver isso, vamos olhar o termo de quadrupolo. Quer ver? O termo de quadrupolo ele é importante quando o termo de dipolo é zero. Mas quando é que o termo de dipolo é zero? Eu falei, quando o momento de dipolo é zero. O momento de dipolo é um vetor, né? O momento de dipolo aqui é um vetor. O vetor dado por essa expressão aqui, para duas cargas em particular, é esse vetor aqui, é Q vezes D. Então, eu posso fazer um arranjo que é assim. Eu vou pegar um dipolo carga mais Q e uma carga menos Q, separados por uma distância que é D. Não, essa distância aqui é D. Aí agora eu vou pegar um outro dipolo invertido, colocar também a distância D daquele lá. Vou colocar a carga menos Q e a carga mais Q aqui. Tá? Então, se o D aqui é positivo assim, né? Esse D aqui é negativo assim. Ó. Esse aqui é o vetor D, esse aqui é o vetor, digamos, menos D. O momento de dipolo total dessa configuração é o momento de dipolo do primeiro mais o momento de dipolo do segundo, uma soma vetorial e dá zero. Tá? Então, isso aqui, esse arranjo aqui de cargas, é um quadrupolo, são 4 cargas. Né? Por isso que chama quadrupolo. Esse é o termo de quadrupolo. A carga total dessa distribuição de 4 cargas aqui é zero, mais Q menos Q, zero, mais Q menos Q, zero. Não? Então, a carga total é zero, o momento de dipolo total é zero, o primeiro termo na expansão do potencial, que é diferente de zero, é o termo de quadrupolo. Certo? Então, é legal, né? O quadrupolo, acho que eu tenho um desenho de quadrupolo aqui, que eu não vou arriscar desenhar ele, não. O quadrupolo, o potencial dele cai com o cubo da distância, né? O potencial do quadrupolo é proporcional a 1 sobre R ao cubo. O do dipolo a gente viu aqui, ele cai com o quadrado da distância, né? O termo de quadrupolo cai com o cubo da distância. E o octopolo? Já falei com vocês, né? Se eu tiver que ir acima, se eu tiver que chegar no octopolo, eu já desisto, vou embora para casa e vou botar o computador fazendo a conta para mim, nada de querer fazer um cálculo analítico. O octopolo, vocês já sabem, são 2 quadrupolos colocados
de forma oposta um ao outro, né? Então, para desenhar ele, eu tenho que desenhar um cubo. Como eu sei que é difícil, eu já desenhei ele aqui. Difícil é desenhar aqui, ó. Tá vendo? Tem um cubo aqui, aí eu coloco as cargas nos vértices desse cubo. Coloco as cargas aqui assim, ó. Vou colocar uma carga menos Q aqui, outra carga mais Q aqui. Aí aqui eu coloco uma outra carga menos Q, e nesse outro vértice eu coloco uma carga mais Q. Fiz um quadrupolo, né? Igual aquele de lá, ó, mais Q menos Q, mais Q menos Q. Né? Aí lá na outra face do cubo eu vou fazer um quadrupolo invertido. Essa aqui vai ser uma carga menos Q, e meu cubo ficou faltando esses lados aqui, mas já tem isso aqui, é fácil desenhar. Né? Aqui vai ficar uma carga mais Q, lá naquele vértice lá oposto. Nesse vértice aqui tem uma o quê? Uma menos Q e aqui tem uma mais Q. Tenho dois quadrupolos invertidos. Então, o primeiro termo da expansão, carga total é zero, termo de monopolo é zero. Segundo termo da expansão, termo de dipolo, tenho 4 dipolos aqui, um oposto ao outro. Momento de dipolo total, zero. Termo de dipolo da expansão é zero. Termo de quadrupolo também é zero. Eu tenho 2 quadrupolos invertidos, um em relação ao outro. Então, eu tenho que calcular o próximo termo da somatória, que é o termo de octopolo, que cai com a distância comum sobre R à quarta. Se isso aí não for suficiente, meu amigo, então faz um cálculo numérico. Ou então você pode tentar calcular. Né? Acho que eu vou parar por aqui. Né? Eu queria falar mais algumas coisas sobre o dipolo. Eu vou só anunciar no começo da aula que vem, eu faço, né? Já que a gente combinou de fazer uma aula de resolver dúvidas. Se não tiverem muitas dúvidas, a gente pode dar um pouco de matéria, mas a gente pode, pelo menos, completar a matéria desse capítulo aqui. O que está faltando falar é só assim, falar sobre a importância da origem descoordenada. Se você muda a origem das coordenadas, muda toda a expansão de multipolos. Né? Por quê? É fácil de saber por quê. Porque essa expansão em multipolos, monopolo, dipolo, quadrupolo, octopolo, ela é uma expansão em potências de 1 sobre R, do inverso da distância origem. Se você muda a origem de posição, a forma da expansão muda. Tá? Tem um jeito muito fácil de fazer isso, sim. Calcula... Ok, não vou fazer, não. Deixa para fazer isso na aula que vem. Mas eu deixo como exercício, se vocês quiserem fazer. Calcula o termo de dipolo de uma carga pontual fora da origem. Por que é legal fazer isso? Tu fala assim, termo de dipolo de uma carga só, uma carga pontual, se ela estiver fora da origem, o termo de dipolo dela é diferente de zero. Tá? O potencial dela não é simplesmente 1 sobre R, ela não está na origem. R é a distância origem. O potencial dela depende de 1 sobre R, né? Que é diferente do R, que é a distância origem. Então, uma carga pontual, se ela não estiver na origem, ela tem um termo de dipolo. Se você mudar a posição da origem, esse termo de dipolo muda de expressão. Tá? Então, faltou falar isso, que eu falo de novo no começo da aula que vem, mas gostaria que vocês tentassem calcular e só mostrar para vocês a cara do campo elétrico de um dipolo. O dipolo é importante, né, porque ele é o primeiro termo diferente de zero, se a carga total da distribuição é zero, e mais que isso, né? Se você quer uma aproximação um pouco melhor do que aproximar a sua distribuição de carga para uma carga pontual, o primeiro termo a pegar é o primeiro termo da expansão. Né? Você pega o termo de monopolo, claro, né? se a carga total não é zero, e pega o termo de dipolo. Distribuições de carga, em geral, né? A natureza tem essa coisa gozada, né? Que os objetos, em geral, eles têm carga, mas a carga total é zero. A gente tem carga, né? Meu corpo aqui tem um monte de cargas, mas a carga total é zero. Uma excelente aproximação, a não ser que eu tenha ficado esfregando o pé num tapete aí, né? Minha carga total vai ser zero. Ainda bem que é assim, né? Acho que o Griffiths fala em algum momento lá, se o equilíbrio de cargas positivas e negativas no seu corpo sair do equilíbrio por uma parte em, sei lá, 10 a 10, você explode, porque a força entre as cargas é muito grande. Então, elas vão se afastar ou se aproximar, né? Se tiver mais carga positiva, tiver
um tanto a mais de cargas positivas, as cargas positivas se afastam e as cargas negativas não conseguem deixar as cargas positivas aqui. Então, o termo de dipolo é importante, que é o primeiro termo diferente. Então, vale a pena a gente olhar a cara do campo elétrico associado a esse termo de dipolo, né? Que é a primeira aproximação do campo elétrico de uma distribuição de carga. Ok, gente, mas faltou só falar essas pequenas coisas que a gente fala no começo da aula que vem. Resolvemos dúvidas, então pega aí os problemas aí da lista que vocês acham que está dando um pouco de trabalho, que não tem alguma coisa que está muito clara, para a gente tentar esclarecer as dúvidas, tá? Se vocês quiserem me mandar o problema antes, fala assim, professor, eu tive um problema no problema tal, número tal lá, né? Por quê? Porque aí eu já olho o problema, já enxergo a solução, né, e a gente ganha tempo, né? Porque na hora que vocês me falarem aqui, professor, problema 15 do capítulo 3, aí eu tenho que falar, qual que é o problema 15 mesmo? Isso aqui, tá, então, não, é assim, sabe? Se vocês já me falarem com antecedência, a gente ganha tempo na aula, tá bom? Tá, Mais joia. alguma Eu dúvida, vou alguma tentar mandar pergunta? para o senhor. Oi, mano? Eu vou tentar enviar para o senhor. Tá bom, beleza. Ok, então, gente, alguma outra pergunta? Muito bem, então. Obrigado pela atenção de vocês. Boa tarde, bom fim de semana, bom trabalho. Né? Fazer os problemas para se preparar para a aula que vem, para a prova, né? Segunda prova. Beleza. Obrigado, professor. Você Bom final de também. semana. Obrigado, professor. Obrigado. Falou, Bom então, fim de gente. semana. Até mais. Bom final de semana. Obrigado, Para professor. vocês também. Tchau.